Boa noite. Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Anne, Marcos, o pessoal tá chegando. Carola, Clementino. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos a esse momento de bate-papo. Boa noite, Anne. Lige. Gente, hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante e que eu tenho visto que tem gerado muita dúvida no pessoal. Eu vou até abrir aqui meu documento. Nós vamos falar um pouco sobre a lei do TDAH, né? A gente já, pelo menos eu já dei esse nome para ela de lei do TDAH, mas é a lei 14.254, que fala sobre o TDAH e os outros transtornos de aprendizagem. Vamos conversar um pouco sobre essa lei? Vamos trazer algum entendimento, esclarecimento sobre o que a gente tem, sobre o que eu tenho visto acontecer aí nas escolas. Tá baixo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Peraí. Tava baixo mesmo. E agora? Anne, fala se tá bom agora. Tava baixo mesmo. Pessoal que tá entrando, me conta aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu fico tão empolgada que eu esqueço de perguntar sobre o áudio. Me conta aí se agora melhorou. Rubenita, seja bem-vinda. Glauci. Que legal, gente, ter vocês por aqui. Quanto tempo, né, que a gente... Não, algumas pessoas não aparecem por aqui, mas eu tô sempre lembrando de vocês pelo nome. Eu tenho uma memória visual, geralmente eu gravo pelos nomes de vocês, já que eu não consigo vê-las. Eu lembro o nome de muitos de vocês. Anne, que falou que o som tava baixo. O pessoal que tá chegando, fala pra mim, tá legal o som agora? Estão me ouvindo bem? Só pra ver se agora eu aumento o tom da minha voz, que eu já coloquei no máximo. Pra quem tá chegando agora, boa noite, Marcelena. Ótima, a Sheila tá falando. Carola, Andresa, melhorou um pouco? Então, Anne, talvez seja aí pra você, porque pro pessoal que tá chegando, tá falando que tá legal. Vai me contando aí quem também tá chegando, pra ver se tá legal. Só pra não começar com som ruim. E às vezes a gente não percebe. Deixa eu ver se eu conectei bem aqui. Tá, tudo conectado. Gente, que legal ter vocês por aqui. Bom, pra quem tá chegando agora, gente, a gente tava testando som, mas a gente vai falar um pouco hoje. Eu vou tirar dúvidas, né? Eu sei que tem muitas perguntas que são comuns e eu já vou começar com elas, que são dúvidas comuns de todos vocês. Mas de repente você tem uma dúvida aí bem específica sobre o TDAH e os transtornos de aprendizagem que a lei 14.254 cita, né, ali no texto, regulamentando esse atendimento na escola, no ambiente escolar. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, para a gente levar luz, para a gente levar clareza lá para nossa escola, para a sala de aula, para o nosso trabalho, né? Eu acredito que a gente deve ter aí vários professores de sala de recurso. Rosimeire, boa noite, Rosimeire. Quanto tempo não te vejo também. Ótimo. Tá baixo? Gente, o que eu faço? Já aumentei todos
as possibilidades aqui. Rosimeire também tá baixo. Tá, vou tentar falar mais perto do microfone, que o microfone fica aqui na frente da câmera. Ótimo. Então, ó, tem pessoas que estão ouvindo bem. Ótimo. A Rosane tá falando que tá legal. Então, ótimo, gente. Vamos começar nosso bate-papo. Eu sei que, como eu tava falando, né? Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas ainda sobre esse atendimento lá na prática, lá na sala de aula. E eu queria trazer esse momento para a gente poder fazer esse bate-papo, essa conversa sobre... ótimo, ó. A Bike disse que tá me ouvindo bem também. Que bom, gente. Então a gente vai fazer esse bate-papo, vamos tirar a dúvida. Já coloca aí, gente, se vocês têm dúvidas sobre isso, já coloca aí. Eu vou começar com uma que eu sei que é muito comum. Talvez até quem vai entrar depois, né, faça a mesma pergunta e eu vou responder para vocês, né? Para quem chegar depois, fizer a mesma pergunta, não tem problema, a gente responde. Mas a principal dúvida que eu tenho recebido hoje no WhatsApp, no direct, lá no YouTube também, porque a gente está fazendo uma série sobre o TDAH, né? E aí, aproveitando para falar dessa série, enquanto o pessoal vai chegando, na semana que vem a gente vai encerrar a série. E eu vou encerrar com dicas, com várias informações importantes para a gente trabalhar, né? Fazer um trabalho efetivo com os estudantes ali na sala de aula. Então, não perca, tá? Eu sempre anuncio aqui, anuncio nos grupos de WhatsApp, deixo já agendado lá no YouTube, toda quinta, às 20 horas. Aliás, é às 19 horas. Bom, gente, então vamos lá. A dúvida mais comum que eu tenho ouvido, né, se esses estudantes com TDAH, né, geralmente a pergunta gira só em torno do TDAH. O estudante com TDAH vai ter direito ao professor de apoio? Essa é a pergunta mais comum que eu tenho recebido. E o que a gente precisa entender, né, antes de eu responder para vocês? A resposta é não, mas a gente tem que entender por quê. Por que não tem o professor de apoio? Porque o professor de apoio, como estabelece a Política Nacional, né, para a Educação Especial nessa perspectiva inclusiva, ela fala que esse atendimento com professor de apoio é para atender os estudantes, público-alvo da educação especial. Como não há regulamentação nem na política e também nessa lei, a 14.254, que saiu em novembro de 2021, lá não fala. Isso mesmo, Glauci. Lá não fala que eles são público-alvo da educação especial. Então, a resposta simples, né? Pura e simples é não, não tem. Mas por que não tem? Por isso. É importante a gente entender, sabe, gente? É importante a gente fazer essa compreensão, porque não é só não, né? É não porque não faz parte do público-alvo da educação especial. Porém, eles não vão deixar de ser assistidos. Quando a legislação, né, traz ali as informações a respeito do atendimento sobre a necessidade específica desse estudante, que pode ser, né, que são os transtornos de aprendizado e também a dislexia, a descalculia, né, o pessoal fala muito assim das né, dislexia, descalculia, desortografia, a gente tem aí vários transtornos de aprendizagem. Nenhum desses estudantes, eles são atendidos com professor de apoio, porque existe um perfil específico para o atendimento. Porém, a gente já discutiu isso algumas vezes lá na comunidade dos educadores inclusivos. Então, inclusive, eu quero fazer um convite para vocês participarem com a gente dessa comunidade. Lá a gente discutiu isso e a gente tem pessoas do Brasil inteiro fazendo parte da comunidade que diz, olha, aqui no meu estado já houve uma regulamentação
em nível estadual, onde esses estudantes vão receber o atendimento em sala de recursos. Então, não só o estudante com TDAH, mas o estudante com dislexia, como a Rosânia está perguntando aqui, né, Rosânia? Eles vão receber esse atendimento na sala de recurso quando a sua região, aí o seu estado, o seu município regulamentar. E na minha opinião, aí é uma opinião minha, a opinião da Ana Paula Patente. Eu acredito que a grande maioria dos estados e municípios vão se organizar desta forma, porque, gente, quem é professor de sala de recurso, comenta aí, vocês já faziam o atendimento desses alunos? Porque já sabia da necessidade, mesmo não sendo público-alvo. E aí, o que acontece agora é que vai ser o quê? Regulamentado, né? Vai estar numa lei. Então, a gente precisa entender que esse atendimento específico e essas necessidades individuais que o estudante necessita, a sala de recursos já pode providenciar esse atendimento, né? Então, lá fala assim, lá no artigo 1º fala que o poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral. O integral quer dizer, né, acompanhar em todas as necessidades. E aí ele chama de integral as necessidades educativas e a necessidade lá na área da saúde. Por isso ele está integrando aí duas grandes áreas importantíssimas para a gente ali na sala de aula, né? Então, a saúde precisa andar muito junto com a gente, né? Então é legal a gente ter uma lei que já estabelece isso, porque a gente sabe como cobrar e onde isso está na lei. Então, quando a gente busca lá, a gente traz aí essa regulamentação, né, do atendimento integral. E aí, quando a gente faz a interpretação, a leitura do texto, ele fala, deixa eu achar aqui qual é o artigo que fala. Fala da intervenção precoce que a gente precisa, né, ofertar aos estudantes. E aqui, lá no artigo 5º, fala assim, no finalzinho dele, aí uma parte fala assim, ó, formação continuada para capacitação dos professores, né, para que os estudantes possam receber atendimento educacional escolar. Lá não fala de AE, não fala de público-alvo, não fala de professor de apoio, fala de apoio educacional. Em outro trecho, eu acho que é isso que tem gerado confusão dos professores, das pessoas que têm interpretado, é porque fala de apoio educacional, não é apoio escolar, né? Lá no artigo 3º fala assim, acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. O que é isso, gente? Para quem está na escola, lá na sala de aula, sabe que toda dificuldade de aprendizagem, todo transtorno de aprendizado, pelo menos, se não deveria acontecer através de uma intervenção pedagógica. Uma intervenção pedagógica bem estruturada, bem organizada. Esse momento que a gente viveu, né, está vivendo de pós-pandemia, de retorno, de retomada das aprendizagens. O que acontece? A gente está vendo a necessidade aqui em Minas, por exemplo, o Estado está se organizando para a oferta da intervenção pedagógica. Ou seja, independente de ser transtorno, algum transtorno de aprendizagem, ou TDAH ou deficiência, vai receber ali esse atendimento, né? Então, a escola se organiza. E aí, o que a gente precisa entender? Nós temos uma lei maior, né? Que é essa lei que saiu regulamentada e que eu já falei em uma live que está lá no YouTube. O quanto isso é importante, representa uma conquista muito grande para esses estudantes, né? E quanto isso já está regulamentado numa lei. Porém, a gente tem uma lei geral que fala do Estado nacional, né? Do território nacional. Não fala do Estado nem dos municípios. Essa particularidade, ela acontece nos estados e municípios. Cada região vai ter aí uma forma de atendimento. Tem lugar que não existe professor de apoio, é só o atendimento em sala de recurso mesmo. Então, eles já estão se regulamentando para isso. Em outros tem um professor de apoio, mas ele não vai fazer esse atendimento, né? Ele vai fazer o atendimento lá do seu público-alvo, mas a escola pode, além de oferecer o atendimento na sala de recurso, pode fazer essa intervenção pedagógica. E aí, quem que faz isso, gente? A escola precisa se organizar.
precisa buscar meios, recursos aí para poder se organizar em relação a isso. Deixa eu ver aqui que eu vi algumas perguntas subindo, que hoje é dia de bate-papo. Aí a psicopedagoga Morgana tá perguntando, e entraram no AE? Também não. Ela mesma respondeu, né? Eles não são público-alvo, mas quando a gente lê a regulamentação do AE na versão, porque a gente tem o AE em 2 tipos de atendimento. No turno do estudante, que é com o professor de apoio, e no contraturno, quando a gente tem um atendimento em sala de recursos. O AE tem uma especificidade que é atender às necessidades educativas especiais dos estudantes em relação às habilidades, né, que ele precisa adquirir em relação à atenção, memória, cognição, metacognição, foco, atenção, que são coisas características do TDAH, dos outros transtornos de aprendizado. Por isso eu acredito que é no AEE, sala de recursos, que vai receber. E aí, gente, só fazendo um parênteses, né? Esses dias alguém falou pra mim assim, mas a gente tá tão sobrecarregado na sala de recursos, e eu sei que tá mesmo, gente. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, que a sala de recurso, em cada estado e município, aí, gente, vocês têm que olhar a legislação do estado e do município de vocês, né? Dependendo se você tá numa escola estadual ou municipal. A regulamentação do quantitativo. Porque aqui, por exemplo, quando chega um número máximo, a sala divide em 2. Então, a escola pode contratar mais um profissional. Então, a gente precisa entender, tá vendo a importância da gente entender a lei? Porque, às vezes, a gente está atendendo mais alunos do que é possível, do que o cargo consegue atender, né? Do que o tempo que você tem disponível para atender. E você está atendendo porque você não sabe que essa sala, por exemplo, poderia ser dividida. Então, é importante aí consultar a legislação de vocês. Então, não, a dislexia não. Comunidade. Isso mesmo, Glaucia, a gente tem uma comunidade que chama Comunidade de Educadores Inclusivos. Tem pessoas do Brasil inteiro fazendo parte, gente. E lá, a gente... Glaucia, depois me chama no particular pra gente conversar. Lá a gente tá discutindo vários assuntos, inclusive, né, a gente tá falando de sala de recurso. Os próximos temas que a gente vai tratar lá ao vivo, inclusive a gente vai construir alguns documentos juntos para compartilhar com as pessoas que fazem parte da comunidade. A gente vai falar sobre sala de recurso, porque foi um pedido assim da grande maioria das pessoas que fazem parte. E a comunidade funciona assim, gente. Vou aproveitar que a Dani também está perguntando, e a Glaucia falou, a comunidade, ela não acontece de acordo com o tema que eu quero tratar. Eu imito um formulário, envio um formulário para o grupo, e eles decidem qual tema vai ser trabalhado. Então, como eu sei que é um assunto muito extenso, a sala de recursos, acredito que nesse próximo mês de março a gente vai falar bastante de sala de recursos. Então, quem quiser participar, depois vem comigo. Me chama no privado, no direct, que a gente conversa. Só pra gente não desviar o assunto. Glaucia, me chama que eu vou. Ela tá falando, Ana, vem capacitar na minha escola. Vou sim. Vamos conversar. Me chama que a gente pode combinar, porque eu já tô fazendo as formações presenciais. A agenda já tá aberta já faz um bom tempo. A Sheila tá perguntando, ó, como deve ser esse apoio educacional? Então, gente, aí o apoio educacional, ele é bem amplo, né? Bem assim, bem vasto. Só fala disso, mas fala. Lá no artigo 3º fala assim, ó, que os estudantes eles devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. Ou seja, se eu tenho um estudante com dificuldade de foco, de atenção, de concentração, né? Que é ali a hiperatividade, às vezes, o professor vai ter que trabalhar voltado para esse assunto. Então, para específico, direcionado a essa dificuldade. Se é a dislexia, ele vai ter que trabalhar direcionado a essa dificuldade. Se é a descalculia, direcionada à dificuldade da descalculia, que é relacionada à matemática. Então, a gente vai ter aí, mas isso gente, é muito ampla a lei, como eu falei lá no começo.
a gente vai ter que ver como os estados e municípios vão ofertar esse atendimento, porque tem que ofertar. A gente já tem que começar a cobrar. Se aí no seu município não está acontecendo, se você não está vendo, já começa a cobrar das secretarias estaduais, municipais aí de educação, porque eles já precisam, né, tá pensando nisso aí. Tá na lei. Então, assim, não tem opção, vamos pensar, não. Tem como pensar, não. Já tá aqui posto que tem que se organizar para isso, né? Educação, saúde, o atendimento integral e quando diz respeito ao que a gente é competente, que é a área da educação, são essas coisas que a gente está falando aqui. Inclusive, gente, aqui fala na lei que esse atendimento, porque para mim tá muito claro que não vai ser o apoio. Talvez nem o AE seja em alguns lugares que ainda não regulamentaram, porque ela fala que os professores da sala regular vão receber capacitação para isso. Então, veja bem, o Estado tem que providenciar capacitação para os professores da sala de regular. E eu acho nada mais do que justo, porque se eu tenho um estudante com dificuldade na dislexia, um estudante com dislexia, né? Por exemplo, é na área da língua portuguesa. Quem melhor para dizer sobre o aprendizado da língua portuguesa que o próprio professor desse conteúdo? Se a descalculia, né? Lá na língua portuguesa a gente ainda tem a desortografia, a disgrafia. Então, vejam bem, a gente tem aí um perfil de público. E aí o professor, ele precisa se capacitar também. Inclusive, o Estado tem que oferecer, né? Eu falo o Estado é o órgão aí da sua Secretaria de Educação. Deixa eu ler aqui, o que fala no... Eu tô falando isso, gente, para fazer uma provocação para vocês mesmos, para que vocês também provoquem aí os estados de vocês, as secretarias aí, porque as escolas, elas têm que providenciar esse atendimento. Tá lá no... Deixa eu achar aqui. Fala de profissionais da rede de ensino, profissionais da rede de saúde, né? Tá, eu vou procurar aqui, a gente acha, mas lá fala que são os professores, né, da rede que tem que... Não fala do AE, não fala de professor de apoio, então significa que somos nós, né, professores de sala de aula, que temos que capacitar esses estudantes. A Sheila tá aqui, a Sheila tá lá na comunidade com a gente, tá falando que a comunidade é excelente. Muitas orientações importantes, verdade. Nós vamos construir um documento aí de sala de recursos para ajudar vocês aí. Tem muitas pessoas que estão com dificuldade de se organizarem nos seus estados também, que não tem nenhuma regulamentação, só coisas nacionais, né? Não tem nada específico para a região de vocês. A gente pode ir trabalhando essas questões lá na comunidade. São vocês que demandam, né, Sheila? Deixa eu achar aqui. O que mais, gente? Então, quando a gente vê aqui o apoio integral, né? Quando fala desse apoio, ele fala de apoio educacional. É isso que eu queria achar antes. Fala do apoio educacional na rede de ensino. E a gente não pode confundir apoio educacional com professor de apoio. Talvez essa dúvida esteja acontecendo. Lá fala no artigo, no parágrafo único do artigo 1º, fala que a gente tem que oferecer, né, o acompanhamento integral, apoio na rede de ensino e apoio terapêutico na rede de saúde. Então, é essa assistência, né? Não estamos falando do professor de apoio, nem do atendimento com esse professor, né? Claudeci está falando, o trabalho colaborativo vai ajudar esse público-alvo em sala de aula, com toda certeza. E eu acho, gente, que é um avanço muito grande. Reflete comigo, é um avanço muito grande, por quê? O AEE também, né, a inclusão como um todo, não é responsabilidade só dos profissionais do AEE. Isso eu venho batendo na tecla esse ano, e eu acho que a gente tem que levar isso para discussões maiores. O fracasso escolar não é só responsabilidade do profissional do AEE. Está diretamente ligado aos profissionais das áreas do conhecimento.
Se eu tenho um aluno que chega no final lá de determinado período sem saber escrever o seu próprio nome, não é só o professor do AE que é responsável. Por quê? O professor do AE, ele é responsável pelo atendimento das adaptações, de toda a providência em relação às especificidades, mas ensino de conteúdo é responsabilidade do professor do conteúdo. Então, a gente precisa entender isso bem claramente. E, gente, isso tá na lei, tá? Às vezes o professor fala assim, mas eu não tô formado para isso. Tem que se capacitar, tem que buscar essa formação, cobrar da escola, porque é responsabilidade de cada um de nós, né? Cada um, eu falo, dentro da sua competência profissional, a oferta desse atendimento de qualidade. Assim como os estudantes com deficiência, o estudante com TDAH e com transtornos de aprendizagem não podem passar pela escola sem um percurso escolar de qualidade. Não pode, gente. Em hipótese nenhuma. É um atestado, né, de incapacidade nossa de ensinar o nosso próprio conteúdo. Então, se o aluno passa pela matemática com dificuldade, talvez o professor do AE fez de tudo, mas ele não é o professor regente do conteúdo. Talvez ele tenha formação lá em ciências, entende? Ele se virou, desdobrou para poder fazer com que aquele estudante aprendesse, mas ele não domina o conteúdo. Então, a gente precisa levar mais longe, gente, essa discussão, essa fala dos professores que não estão capacitados. Você pode não estar capacitado para lidar com as deficiências e ok, para isso tem um professor do AE. Mas para ensinar o seu próprio conteúdo, você tem que estar capacitado sim, porque a sua formação é nessa área, né? E o ensino do conteúdo quer dizer, eu sou capaz de trazer, de transmitir o meu conteúdo e ensinar para o meu estudante, né? Então a gente precisa refletir, levar essa reflexão para as escolas. O que mais? Olha só, a Bernardinitita tá perguntando assim: Ana, a escola pode tirar o aluno da sala de aula no mesmo turno para alfabetizar? Só se for uma intervenção pedagógica já programada, né? Geralmente as intervenções pedagógicas elas acontecem no mesmo turno de escolarização, a escola se organiza. Quando eu trabalhei no programa de intervenção pedagógica, um programa muito grande que teve aqui no estado, a gente trazia essa orientação porque havia uma regulamentação para isso. Agora, tirar ele da convivência com os pares, com a turma, para alfabetizar, se é um aluno, por exemplo, do 5º ano e não é uma intervenção pedagógica, está errado, né? Então, isso precisa estar bem claro, bem estabelecido. E onde que isso fica, gente? No projeto político pedagógico das escolas. Muitas escolas já fizeram, já introduziram, né, a semana pedagógica, que é a semana onde os professores fazem todo o planejamento aí para como a escola vai funcionar durante o ano. E ali também tem a construção do projeto político pedagógico. É ali que a gente vai dizer que tipo de atendimento todo estudante vai receber. Então, se essa intervenção pedagógica vai acontecer, em que horário, em que momento. Porque, às vezes, vou falar Bernardi, porque eu não vou conseguir falar tudo. Às vezes, o que acontece? Esse estudante... a gente precisa conhecer o estudante. Primeira coisa é saber quem é, qual a dificuldade, como que está organizado o atendimento dele. Mas vamos supor que seja um aluno que está lá no 5º ano, no 7º ano, que é um ano escolar em que não há mais alfabetização. O que a gente faz como alternativa? Atividades adaptadas para atender esse estudante. Então, se ele não está alfabetizado, o que eu posso trabalhar com ele, favorecendo a compreensão dele e, vamos falar entre aspas, compensando a não alfabetização. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o estudante tem uma habilidade muito grande de argumentação,
Ou a gente pode utilizar a comunicação alternativa ou outros recursos para que esse aluno responda às atividades, às tarefas que são feitas, e a gente tá ali, é sempre pensar assim, é um ano em que não há mais alfabetização. A alfabetização não acontece também em sala de recursos, mas esse aluno consegue compreender de uma forma alternativa. Então eu vou buscar uma comunicação alternativa com esse aluno. De que forma? Através de atividades orais, através de atividades das mais variadas possíveis, né? Por exemplo, trazendo uma atividade em caixa alta, por exemplo, porque falar que ele não está alfabetizado também, isso é muito relativo. Porque ele pode estar em alguma fase do aprendizado. Então, por exemplo, se eu utilizar com ele a caixa alta e pegar um texto que é muito complexo e reduzir ele, né, e trazer uma redução num texto muito longo para uma compreensão mais simplificada. E aí, gente, não é tirar o valor do conteúdo, mas é trazer para a compreensão do estudante. Não é, vou ensinar qualquer coisa porque esse aluno não sabe ler, não está alfabetizado, então tanto faz. Não. É a gente pegar, né, uma atividade e adaptar para que aquele estudante compreenda. Né? Não é empobrecer o conteúdo, é valorizar o conteúdo, né, de forma que ele compreenda. Então, quando a gente pensa na alfabetização, tem que pensar em todas essas estruturas. Né? Se a escola vai oferecer talvez mais estudantes, porque, gente, quantos estudantes iniciaram a sua vida escolar dentro de casa na pandemia? Eles vão estar com essa dificuldade bem latente. Entende? Então, assim, a gente precisa ver como que a escola vai se organizar. E aí, ó, a Filho Bilingue tá falando, professor de língua estrangeira ainda tem maior barreira que a do idioma. Com certeza. Aí é um momento também da gente pensar mais ainda nessas atividades adaptadas, né? Porque aí a gente vai ter que fazer ali aquelas correlações, que eu acho que o professor de língua estrangeira, ele traz isso muito, de uma forma muito lúdica, né? O aprendizado, às vezes ele, na língua, vamos falar na língua estrangeira, né? Que pode ser qualquer língua, ele traz uma dinamicidade para o seu trabalho. Talvez essa dinâmica de aprendizado com ícones, com coisas visuais, com objetos, né, que ele possa tocar, facilite a compreensão. O que mais? Isso, ó, a Glaucia está falando. Meu filho sai de aula com a professora auxiliar para fazer intervenção pedagógica. Acho muito válido. Exatamente. Então, porque existe, né, provavelmente lá na escola do filho da Glaucia, já existe essa estrutura da intervenção pedagógica. Né? É um tempo onde que foi planejado, foi estabelecido que essa intervenção vai acontecer. E com certeza não acontece só com ele. É organizado para todos os estudantes que têm essa mesma situação de aprendizado. Então, a intervenção pedagógica, gente, eu trabalhei, acredito que uns 7 anos com intervenção pedagógica. É muito bom. Os professores de intervenção pedagógica, eles são fantásticos, são criativos. Eles têm uma habilidade muito grande para poder providenciar essa intervenção. E às vezes o estudante aprende ali com ela, ou com o professor, né, alfabetizador, o professor da intervenção pedagógica, de uma forma bem acelerada. Então é importante, né, a gente pensar nisso. E aí a Glaucia está falando, meu filho está no 5º ano, ainda não está totalmente alfabetizado, mas acredito que ele deve ter uma compreensão, né, mais ampla por outras coisas, mas a intervenção pedagógica com certeza já vai ajudar muito, né, Glaucia, porque a intervenção, eu sou muito fã de intervenções pedagógicas, desses projetos que trazem aí não só para o estudante com deficiência, mas traz para toda a população de estudantes, né, com dificuldades, com transtorno de aprendizado. Isso é muito valioso. A Aline tá falando, cada aluno tem seu tempo e está tudo bem. Por mais estímulos que receba, ele vai aprender no momento certo.
A gente entender que existe um ritmo de aprendizado para cada um, o que não significa, né, como eu falei, que a gente vai empobrecer o conteúdo, ou que a gente vai considerar menos desse estudante, a gente vai oferecer o conteúdo de forma adequada, mas às vezes a própria deficiência, o próprio diagnóstico já traz na sua composição, né? Por exemplo, uma deficiência intelectual, que o aprendizado vai acontecer em outro ritmo. Não significa que não vai haver aprendizado, né? Na literatura fala de um ritmo inferior ao padrão. Não significa que não existe, né? Então a Aline está falando isso porque não significa que não existe possibilidade de aprendizado ou que não vai aprender. Só o ritmo é diferente. Ele é um pouco inferior porque a própria condição, né, da deficiência já traz em si aí essa característica. A Marlene está perguntando. Gente, o nosso bate-papo hoje, eu sei que eu vou responder tudo, mas a gente vão voltar lá pro TDAH também. Mas eu acho super legal a gente abrir live para poder fazer pergunta, porque a gente interage, né, nesse momento. Deixa só antes de eu ver a Marlene, eu vi que tinha entrado uma pergunta aqui. Não, deixa eu achar aqui onde estão as perguntas. Tem um outro campo aqui de pergunta. Tem alguém perguntando assim, ó. Meu aluno está no 7º ano, não alfabetizado, devo usar o livro didático de 1 e 2, não entendi, para seguir? Gente, todo o material que a turma recebe, o estudante recebe. Tenha ele deficiência ou não, esteja ele alfabetizado ou não, isso não é condição para receber ou não o livro didático. Primeira coisa que a gente precisa entender. Eu entrego o livro para o meu filho de 2 anos que não está alfabetizado, que não lê, mas ele faz leitura de outra forma, né? Ele faz uma leitura iconográfica, ele está sendo exposto à literatura como um todo, ele está fazendo parte. E é isso que tem que acontecer com o nosso estudante. Então, ele precisa fazer parte. E eu já cheguei em várias escolas onde eu me deparava com essa situação, onde toda a turma estava trabalhando com o livro didático, exceto o estudante do AE. Então, o livro didático, independente de qualquer, é direito do estudante, assim como o acesso à educação, tá? Então, tem que usar o livro didático, sim. E aí, é ali que você vai utilizar as alternativas. Inclusive, lá no planner do PDI, eu coloco uma adaptação, um plano de aula para você montar com base no livro didático. Porque não é só com base no atendimento, no projeto, né, de aula, no plano de aula do professor regente, não. Não é só o plano de aula dele, mas também, se ele está planejando um livro didático, o livro didático também precisa das adaptações necessárias, tá? Marlene, Ana, boa noite. Um aluno com comorbidade pode perder o professor de apoio caso ele não retorne presencial? Essa é uma pergunta muito específica, Marlene. Eu achei que você teria que consultar a secretaria estadual, né, de vocês, porque é um assunto muito específico, né, para entender o porquê se perdeu, né, por que perdeu. Porque não é o fato de estar no presencial que ele tem essa necessidade, mesmo estando à distância, ele precisa, né, de receber esse atendimento. Então, a primeira coisa é você entender ou buscar ali entendimento com as secretarias, né, com quem não renovou o atendimento, o porquê do atendimento não está acontecendo, porque isso sempre tem registros, né, as secretarias registram com relatórios, informam, tá? Então busque saber o motivo, porque só falar uma comorbidade, eu não sei qual é a comorbidade, qual é o comprometimento, é preciso ir mais a fundo, tá? Nessa investigação aí. Então, tem que ser mais específico lá, buscando a sua Secretaria de Educação.
Ah, Patrícia. Tita. É, sou auxiliar de ensino em Vespasiano e professora de apoio no estado. Olha que legal. Estou aqui em Belo Horizonte. Estamos bem pertinho. Bom, gente, o que é um professor de intervenção pedagógica? A Claudeci está perguntando. Geralmente é um professor, a maioria dos professores que fazem a intervenção pedagógica são professores alfabetizadores, porque a característica da necessidade sempre está relacionada ao processo de alfabetização. Então, geralmente, aqui, se eu não me engano, parece que vão ser contratados professores para esse atendimento como um projeto, tá? Eu falo aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, a Secretaria de Educação está se organizando para isso. Então, é um atendimento que acontece paralelo a todo o processo de escolarização. Mas ainda que não tenha esse profissional, é necessário que a escola se organize para isso. Porque a gente tem que entender, gente, que o objetivo da escola é trazer o ensino, é trazer a personalização do atendimento, é garantir que o estudante vai ter aprendizado. Então, se o estudante passa pela escola e não está tendo aprendizado, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí, um dos projetos mais intensos que a escola deve se preocupar é com isso, com o programa de intervenção pedagógica aí. E esse professor geralmente é alfabetizador. Mas aí eu acho que eu tô falando da minha realidade. Eu não sei como isso acontece em outros, mas geralmente gira em torno, sim, do professor alfabetizador, porque ele vai trazer aí esse atendimento pro estudante, né, vencer essa dificuldade. O que mais? A Pati Barbosa está perguntando: tem uma aluna deficiente auditiva, como alfabetizar? Eu não sou especialista nessa área, né? Então, assim, eu vou falar para você em linhas gerais, mas a gente tem os centros de atendimento que fazem essas intervenções mais específicas, né? Para deficiência auditiva, para deficiência visual. No caso, quando você está falando de deficiência auditiva, então acredito que ela não é surda, né? Porque existe a diferença entre surdez e deficiência auditiva. Então, a deficiência auditiva ainda tem um resíduo de audição, que significa que não é surdo, então não faz o uso da Libras. Mas, em alguns casos, quando a deficiência auditiva ela acontece de forma progressiva e o estudante lá na frente vai precisar, a gente tem que contar não só com o professor de sala de recursos, mas também com o centro de apoio à pessoa com surdez, que vai auxiliar ali, ou talvez necessite de um intérprete, porque o deficiente, a pessoa com surdez, ela tem uma outra língua. Então, a alfabetização tem que acontecer por uma pessoa específica da área, né? Um professor que saiba a língua, né? A língua brasileira de sinais é uma língua como a língua portuguesa. Então, existe toda a técnica para alfabetizar. Agora, na deficiência auditiva, se ainda há resíduos, a gente vai buscar a comunicação alternativa. Aí utilizar recursos visuais, os recursos, né, as pranchas de comunicação. Aí tem que buscar... eu não sou especialista nisso, mas eu sei que a gente que tem essas pranchas de comunicação, aquilo que faz parte da comunicação alternativa, você também utiliza com esse estudante, com essa estudante, né, com deficiência auditiva. Né, a Glaucia está até perguntando se tem professor de apoio. É o professor de Libras, intérprete de Libras, né? Ele não é apoio, ele é intérprete de Libras, ele faz apenas a interpretação. E aí, ela está respondendo aqui que não. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso, porque a gente tem duas realidades. Se ele tem só uma perda auditiva e não há indícios ali no diagnóstico de que vai haver mais perda, né, talvez precisa do uso de um aparelho
para ouvir melhor. Mas se tem um diagnóstico de uma deficiência, de algo degenerativo, em que vai perder progressivamente a audição e vai ficar surdo, aí já tem que procurar, chama CAPS, né? Centro de Apoio à Pessoa com Surdez. Os CAPS aí das cidades, eles orientam de forma específica. Inclusive, eles dão essa capacitação para as escolas, tá, gente? Então, é uma informação aí de utilidade pública. Às vezes a gente não sabe, mas a escola pode entrar em contato direto. Procura aí na sua região, onde tem um CAPS. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem lá na região do Barro Preto, né, que é um bairro onde a gente tem ali escolas tradicionais em relação às questões das deficiências. A gente tem a escola Pestalozzi, nós temos, né, estão todas ali juntinhas, e tem os CAS, né, que são Centros de Apoio à Surdez, e ali a gente tem isso, mas precisa saber aí, né, a escola precisa procurar, né, esse atendimento lá, porque eles estão sempre dispostos a atender, eles estão ali, né, prontos a trazer essas orientações. O que mais? A Claudeci perguntou, vamos responder. Essa foi a primeira pergunta que eu falei antes de alguém colocar qualquer pergunta, mas eu vou responder de novo, porque chegaram pessoas novas aí. Claudeci tá perguntando, o estudante com TDAH tem direito a ter professor de apoio em sala de aula? Vou falar o que eu falei lá na frente. A resposta pura e seca é não. Por quê? Por que não? Porque ele não faz parte do público-alvo da educação especial. O professor de apoio atende estudantes público-alvo da educação especial. Então, não faz parte, não recebe o atendimento. O que não inviabiliza o atendimento na sala do AEE, que é a sala de recursos. Em vários estados e municípios, Claudeci, as secretarias locais de educação já estão se organizando, algumas já deixaram regulamentado para o início desse ano de que isso vai acontecer na sala de recursos, porque muitos professores já recebiam esse atendimento. Mas paralelo a isso, a lei 14.254 fala que esse atendimento é de responsabilidade do professor da sala de aula. Aqui, achei. Artigo 5º, Claudeci. Lá fala assim, no âmbito do programa estabelecido no artigo 1º desta lei, os sistemas de ensino devem garantir aos professores da educação básica. Não são os professores do AE, nem da sala de recurso, embora eu tenho certeza que eles vão ofertar esse atendimento ali na sala de recursos, né, na grande maioria, mas quem tem que ter uma formação, né, garantir que o ensino desses estudantes vão acontecer de forma bem sucedida são os professores da educação básica. Aí fala, que tem que garantir amplo acesso à informação, inclusive quanto aos acompanhamentos possíveis para atendimento multissetorial. Aqui fala, além disso, que deve ser providenciada uma formação para que esses professores identifiquem precocemente. Essa palavra é muito importante aqui na lei, gente. Lá fala do atendimento, da identificação da dificuldade, do transtorno de forma precoce. O que significa isso? Significa que se eu tenho que identificar de forma precoce, eu tenho que saber como identificar. E para eu saber como identificar, eu preciso receber uma capacitação. E a lei está falando disso. Então, é onde a gente tem que cobrar, já que não vai ser com professor de apoio, porque ele não faz parte do público-alvo da educação especial. Não está definido quem vai receber, quem vai providenciar esse atendimento de forma mais ampla. Mas aqui fala que é o professor da educação básica. Por isso que eu acredito que isso vai girar em torno de intervenções pedagógicas, dos atendimentos ali na sala do AE, que já faz atendimentos voltados para atenção, concentração, foco, atenção, né? Então, acredito que vai acontecer ali, mas, paralelo a isso, é preciso que a escola providencie essa formação. O que mais? Isso mesmo, a Claudeci tá falando. Quando o estudante
do AE não utiliza o livro didático, ele não está sendo incluso em sala de aula. Tem que receber todo o material. Todo o material, gente. No final do ano passado, eu atendi uma mãe que ela me falou assim... a supervisora pedagógica, coordenadora pedagógica, falou pra mim assim, não gasta seu tempo, era uma escola particular, que eles adquirem o material, né? Não é particular, mas eles adquirem o material didático. Para que você vai gastar dinheiro para comprar o livro didático para sua filha? E aí, gente, é um erro muito grande falar isso, né? Porque ela é deficiente, né? Então ela não precisa. Precisa sim. É claro que precisa. E a escola tem que providenciar a adaptação do material também, né? Dentro daquilo que vai ser trabalhado. Então é direito, né? A Claudeci deixou bem claro também o que eu já tinha falado, é direito do estudante, é exclusão quando eu não ofereço todo o material que toda a turma tá recebendo, né? Então tem que receber sim. Inclusive, gente, falando de livro didático, as editoras, elas já têm todo o material adequado para isso. Para as deficiências, por exemplo, o aluno cego, ele recebe... Não vou saber falar para vocês a partir de qual ano, se eu não me engano é a partir do 5º ano. O estudante cego, ele recebe uma mídia para ele ouvir o livro didático. As editoras, elas precisam oferecer o material acessível em relação ao livro didático, né? Eu tô falando especificamente porque já é uma mudança tão ampla, né, de escrito para uma mídia, onde ele vai ouvir o livro didático ao invés de ver, porque ele é cego. Então, existem outras adaptações que as editoras devem providenciar, além daquilo, né, que a própria escola precisa providenciar. O que mais? A Paty está falando que a estudante dela tem hidrocefalia, TDAH, deficiência auditiva leve na direita. Isso para mim já caracteriza deficiência múltipla, né? Por conta da hidrocefalia, que é uma deficiência física, e a auditiva, que faz parte de outro grupo de deficiência. Então, ela tem uma deficiência múltipla, porque a deficiência múltipla é caracterizada pela associação de 2 ou mais deficiências. Aí, nesse caso, tem que ver, conhecer melhor o estudante, sabe, Paty? De uma forma mais ampla, fazer ali o diagnóstico inicial dela, fazer o levantamento, né? Eu chamo de história de vida, que é o quê? Todo o percurso de vida desse estudante durante a escolarização, se já passou anteriormente por alguma escolarização, como foi ensinado, como ela aprende, né? Às vezes a família, gente, a Glaucia tá aqui, eu sei que a Glaucia é mãe, né, eu sei que tem outras mães também, mas a Glaucia, que a gente já se falou várias vezes, ela é mãe de um estudante com deficiência, ela falou aí também. Então, a gente precisa dessa parceria da família, né, buscar com a família, olha, como que ela se comunica, como que ela aprende em casa, como que você faz para se comunicar com ela. E aí, eu acredito que muito aqui, no caso da sua aluna, você vai ter que fazer uso da comunicação alternativa, tá? O que mais? Nossa, já esqueci seu nome. Ela tá perguntando, desculpa. Ana, você já pensou em dar palestra agora que estamos voltando para o presencial? Eu já estou fazendo, gente, já estou fazendo palestras. Inclusive, semana que vem, eu estarei lá no Sul. Já estou fazendo sim. Só me chamar no direct, tá, gente? Que quem quiser palestras aí, a gente conversa. Mas já estou fazendo sim. O que mais? Sistema pedagógico semear. Tá dizendo, Ana Paula, temos um aluno autista, 7º ano, 2º ano, que não reconhece o alfabeto e numerais, não interage nas atividades, queremos muito ajudá-lo.
a socialização já evoluiu. Deixa eu entender aqui. Eu não sei se são 2 alunos, um no 7º, outro no 2º. Mas, enfim. Se o estudante não reconhece o alfabeto numeral, é porque tem, né? Se, por exemplo, está no 7º ano. 7 anos, 2º ano, agora eu entendi, eu que estou lendo errado. 7 anos e está no 2º ano. Ainda é um período em que estão sendo trabalhados os processos de alfabetização, né? Que o final do período da alfabetização é no 3º ano. Quando chega ao final desse período, né? 1º, 2º e 3º ano, a gente tem ali as habilidades que tem que ter consolidadas em relação à alfabetização. Então, é buscar trabalhar com esse estudante. Primeira coisa, gente, sim, principalmente quando a gente fala de estudantes que tem aí uma forma de se relacionar diferente dos demais, né? E os autistas, eles têm muito essa característica, a gente conhecer o aluno para entender que forma que ele se relaciona melhor. O que ele tem de atrativo, por exemplo, para ele? O que ele gosta? A gente sabe que tem muitos estudantes que têm aí uma atração muito grande pelo dinossauro, por exemplo. Começa a utilizar recursos a partir daquilo que ele gosta, que é a zona de desenvolvimento proximal, para poder utilizar como ponto de partida para ensinar esse estudante a avançar, né? Para ensinar. Então, ele não reconhece o alfabeto, mas vamos conhecer as letras da palavra dinossauro. E aí é começar a utilizar os recursos mesmo da alfabetização, conhecendo qual é a dificuldade específica do estudante, né? Só dizer assim, é um aluno autista, diz muito pouco, porque os autistas têm um espectro, e dentro desse espectro, né, além do espectro que vem com o diagnóstico, tem a relação humana dessa pessoa. Tem estudantes que têm uma hipersensibilidade, não gostam do toque, outros não se importam. Alguns gostam de se isolar, outros já trabalham tranquilamente no grupo maior. Alguns não se relacionam muito bem com todos. Então, a gente precisa conhecer melhor esse estudante. Então, geralmente eu recomendo que faça o quê? A história de vida desse estudante, buscando o seu percurso escolar, a sua forma de aprender, buscando uma relação com a família sobre o aprendizado, buscando aí o que já foi ensinado, o que deu certo, o que não deu. Tem que fazer um estudo de caso, tá? Para o sistema pedagógico semear. Tem que fazer um estudo de caso para a gente aprofundar um pouco mais sobre quem é esse estudante. Estamos nos sentindo incapazes. Não se sintam assim, gente. O que a gente precisa entender? Você falou lá em cima que queremos muito ajudá-la. A socialização já evoluiu. Muitas vezes a gente tá cobrando demais de nós mesmos quando existe um avanço no estudante e a gente tá cobrando tanto num aspecto que a gente não percebe o outro. É muito importante a gente fazer esse entendimento. Toda sexta-feira eu tenho feito aqui um bate-papo com especialistas. Eu trouxe a Andrea Werner, né? Ela é uma mãe e ela é uma política também, né? Ela tá na política e ela tem um filho com autismo e depois assiste lá a live dela pra você ver. Ela não é educadora, mas ela trouxe do ponto de vista de mãe, mas de ativista também da área. Ela fala assim, olha, hoje o meu filho ele já é adolescente e ela fala que uma coisa que ela sentiu muita falta e que agora ela trabalha com ele são as habilidades motoras, que é o que, gente? São pré-requisitos, são as habilidades pré-acadêmicas para o aprendizado. E às vezes esse estudante, por exemplo, pode ser que ele não passou por esse processo pré-acadêmico de aprendizado das habilidades motoras, que auxiliam muito na compreensão de todo o processo de alfabetização, para o conhecimento dos números. Então, não se preocupe, né? Depois, se você quiser conversar, eu tenho várias formas de atender de forma mais específica, direta, tem consultoria, a gente pode conversar. Mas eu acho que falando aqui em linhas gerais, é você
buscar conhecer mais de perto esse aluno. Não se sinta incapaz, busca conhecer, entender essa evolução que você está falando aqui. Utilize essa evolução como ponto de partida, né, para esse avanço, para vocês verem que é possível ensinar para esse aluno. E aí a gente também lembrar do ritmo de aprendizado. Não só de tempo, porque às vezes a gente fala assim, tenho tempo, vai aprender daqui a não sei. Não, ele pode aprender agora, mas talvez num ritmo menos acelerado do que os outros. Não vai ser no mesmo ritmo de aprendizado, mas ele vai aprender. E aí você faça um levantamento, faça uma lista. Meu conselho principal, faça uma lista de como ele chegou e como ele está agora. E você vai ver que já teve avanço, que ele já aprendeu muita coisa. Então, utiliza esse aprendizado como ponto de partida para avançar com ele. E outra coisa, você está falando que ele tem 7 anos e está no 2º ano, gente. 2º ano ainda está no período da alfabetização. Até o 5º ano ainda tem aí um pouco de alfabetização que pode você pode trabalhar, que você pode avançar com esse estudante. É o quê? É fazer algo fundamental e importante para você não se sentir sem direção, é elaborar o PDI desse estudante. E aí, pra gente falar de PDI, demandar aqui outra live. Mas eu tenho documentos aqui no canal que ajudam a orientar. O documento mais recente, mais completo é o Planner do PDI, que ele traz um modelo, uma estrutura de como organizar esse PDI durante todo o ano, tá? Então, se vocês quiserem conhecer esse material, depois me chama. Inclusive, eu gravei videoaulas, né? Quem compra esse material ganha também as videoaulas explicativas. Tudo para facilitar para vocês, para ajudar vocês a avançarem mais. O que mais? Gente, já chegamos a 1 hora de live. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Legal, a Glaucia falando. Eu sempre digo que a inclusão é o trabalho artesanal. É verdade. Artesanal. Ok, agora eu entendi, pessoal da escola Semear. Eu que estava lendo errado. O que mais? Eles estão dizendo, olha, mas não estamos conseguindo nem que ele fique na sala de aula. Tentamos muitos espaços e ele não participa. Algumas coisas que a gente precisa entender é que o estudante, principalmente o autista, que entende tudo mais de forma literal, ele precisa compreender os espaços. Muita coisa que nos falta no processo de escolarização, até por conta da correria, é tornar o estudante participante. O que é isso? É mostrar para ele, é trabalhar rotinas, é mostrar a importância de cada uma dessas atividades. E quando a gente tira muito o estudante da sala de aula, não é que não pode. Quando a gente tira muito, ele entende que essa é a rotina. Então, ele precisa conhecer a sua rotina dentro da escola, precisa ser apresentado aos espaços, entender que existe momento para cada uma das atividades, talvez fazer uma rotina mais estrita, mais ou menor, sabe? Ou mais pormenorizada, onde eu vou mostrar, olha, de agora, da entrada da escola até a hora do recreio, nós vamos ver essa atividade, ela é importante para você. E aí, depois da atividade X, é que a gente vai para o recreio ou a gente vai sair da sala. Ou trabalhar, não sei, né? Alguns professores não gostam disso, mas com aquele sistema de recompensa. Talvez o recreio é a recompensa, né? Embora, assim, é óbvio, gente, que eu sei que o recreio é direito do estudante. Mas entenda o que eu tô dizendo, que é o momento de dizer assim, olha, você vai se divertir, mas primeiro você tem aqui tarefas para cumprir, porque existem regras, mas isso é trabalhado aos poucos com esse estudante, porque eu preciso saber qual é o nível de compreensão dele, o que ele entende por escola, né? O que as pessoas dizem para ele sobre o que é escola, porque isso também é importante, né? A compreensão que ele tem, que às vezes vai para a escola e ele só ouve assim, tá aqui só para socializar, só para ficar no meio dos meninos, e esse não é o objetivo da escolarização dos estudantes. Mas aí tem que ir mais a fundo, gente.
é, existem muitas particularidades que a gente não consegue falar, né, só numa live. É preciso conhecer mesmo o estudante. A Glaucia está falando. Aí, o sistema pedagógico, eu não sei qual é o nome de vocês, Semear está falando, temos muitos alunos autistas e conseguimos caminhar, mas com o referido aluno não corresponde. Por quê? Isso já mostra claramente que cada estudante não é porque é autista que são iguais, né? Eles são completamente diferentes aí nas suas particularidades, individualidades, nos acessos que eles têm, né? Em todos os aspectos. Então, ir mais fundo com esse aluno, já que os outros estão caminhando, é buscar ali onde está o erro. Aí, gente, fazer uma investigação mesmo mais detalhada, vai demandar tempo, vai dar trabalho, né? Mas se a gente quer fazer esse aluno avançar, a gente vai ter que fazer uma investigação mais profunda. E aí, gente, existem outras coisas, o foco aqui não era o autismo, mas vamos falar mais um pouquinho do autismo. Existem terapias que ajudam muito no atendimento desses alunos. Então, é entender assim, ele faz algum tipo de atendimento? Essas são perguntas que você precisa fazer, talvez você já tenha resposta, mas começa a elencar isso e a ver aonde você pode buscar apoio de outras redes, né, apoio dessa equipe multidisciplinar, ou se tem ou se não tem, né, então vamos entender que tipo de atendimento ele recebe, se ele faz algum tipo de intervenção psicopedagógica, de fono, seja de outras áreas, buscar e entender toda essa relação, porque existem terapias, hoje o ABA é muito utilizado aí nas redes de ensino. Os professores têm buscado formação nessa área, então talvez seja algo aí para você buscar um pouco mais de conhecimento nessa área do ABA. Eu não domino todas as questões, né? Então, assim, é algo muito específico, mas tem beneficiado muitos professores essa terapia, né? Que é baseada numa ciência e que tem ajudado muitos professores aí que têm se formado em relação ao trabalho com os autistas. Catânia também tá lá na comunidade com a gente. Eu tenho 2 autistas severos e um grau de um grau no primeiro ano ensino médio. Não gosta de ler nem de escrever, nem fica dentro da sala regular. Gosta da minha sala de recursos. Vou começar a atender ele agora, né? Acredito que é agora. Primeira coisa, Catânia, que a gente precisa estabelecer aqui, quando você fala assim, que ele não gosta de ficar na sala de regular, isso precisa, nem sempre a gente faz tudo que a gente gosta, né? Então, assim, entender que o estudante, a gente vai ter que trabalhar isso do gostar e não gostar, e do que deve e o que não deve ser feito aí de forma, né, tranquila com esse estudante, mas ele precisa frequentar a sala de aula. A sala de recursos não é momento para atendimento de um estudante na hora da escolarização. A intervenção pedagógica, sim. Sala de recursos é atendimento complementar. Não pode, gente. Né? Se atende de forma errada. O atendimento. Eu tô falando só para você não, Catânia, para quem faz atendimento em sala de recurso ou para quem envia o estudante para a sala de recurso na hora que ele deveria estar na sala de aula. A sala de recursos, ela tem toda uma programação de funcionamento e ela não inclui receber um estudante da sala de aula, né, no momento, por qualquer motivo, né, ele tem que ser atendido no contraturno ou depois do horário da escolarização dele. Mas a gente entender, né, que tudo isso tem que ser com avanço, porque talvez ele já habituou a sair da sala, ou porque realmente, gente, os graus severos, eles têm uma dificuldade muito mais acentuada. E aí, assim, eu recomendo
Catânia, não sei se vocês conhecem a Escola Semear, né? O Sistema Pedagógico Semear. Busquem aí o professor Lucelmo, ele é uma autoridade nessa área do autismo. Ele é bem enfático no trabalho que ele faz, ele defende muito a ciência, né? O trabalho voltado para a ciência, e ele traz aí algumas coisas muito interessantes para trabalho em sala de aula que eu acho que vale a pena vocês assistirem, porque gente, eu não me especializei numa deficiência única, específica. Eu sei de forma geral sobre todas, né? Então, algumas coisas que são específicas, que são, por exemplo, igual a Catane fala de um caso severo, gente, ainda não tive tempo de me especializar nessas áreas, então eu não vou arriscar falar daquilo que eu não domino, tá? O que mais? A Bruna. Eu tenho um aluno que tem deficiência intelectual e ele só reconhece a primeira letra do nome. É buscar um atendimento, Bruna, buscar, eu não sei se você é professora de apoio, mas buscar auxílio dos professores da língua portuguesa, de professor alfabetizador, buscar aí, porque no curso de formação dos profissionais do AE, né, sempre tem a comunicação alternativa, sempre tem outras áreas para atender o estudante de forma alternativa. E aí é entender, sim, conhecer esse aluno, saber, né, o que ele sabe, se ele só reconhece a letra do nome, você pode trabalhar uma série de atividades. Eu não vou saber te falar aqui qual atividade específica você tem que trabalhar, porque a gente tem que conhecer mais sobre esse aluno. Gente, eu sempre vou bater nessa tecla. A gente não tem como, eu não tenho como dizer para vocês o que fazer com o estudante só pela deficiência ou uma dificuldade específica ali. A gente precisa ir mais longe, mais a fundo para conhecer esse estudante. Ótimo, vocês têm PDI. O que mais? Ah, legal, ó, eles estão falando que comprou o material, é excelente, enriqueceu o nosso PDI. Que bom, gente, fico muito feliz de saber. A Anne também tá falando que ele é ótimo. Anne, seu guia já foi, tá? Ela tá falando que a aula foi excelente. Pois é, olha só, tá falando que ele perdeu a mãe, né, o aluno autista, e ainda veio pra pandemia. O que a gente tem que ver? Às vezes, isso é uma coisa que o professor Lucelmo fala muito também sobre isso, talvez a gente não vai conseguir trabalhar as habilidades acadêmicas imediatas. Esse aluno talvez precise aprender a equilibrar suas emoções. E a BNCC fala muito da gente trabalhar com base nas competências socioemocionais, né, que perpassam todos os níveis e modalidades. Tem as competências gerais da base também, que traz ali a questão de autocuidado, autoconhecimento. Então, vamos trazer o aluno para a realidade dele próprio, para ele conhecer a si mesmo, para ele saber sobre si, muito mais do que a gente ficar focado só no acadêmico. A BNCC, ela traz a importância do aprendizado acadêmico, mas ela deixa claro a importância do atendimento integral. E o que a BNCC fala de atendimento integral é de entender o estudante. Lá não fala do estudante com deficiência, são todos. Porque o estudante com deficiência está incluído naquela fala, né, do atendimento integral. É saber justamente isso. Perdeu a mãe, teve a questão da pandemia. E aí? Esse aluno está emocionalmente desequilibrado, está com dificuldades em várias coisas. Então, a gente precisa aí trabalhar atividades que ajude ele a vencer essas questões antes de ir para o acadêmico. Ou, às vezes, a gente vai juntar uma coisa com a outra, né, mas entender tudo isso. Ó, que legal. Eu não sei no que eu ajudei, não, mas eu fico feliz de saber, ó. A Ercília tá falando assim, obrigada, tudo o que eu precisava para me animar. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, Sistema Pedagógico Semear. Obrigada, gente. Vamos lá. Gente, vamos caminhar pro final, que a nossa live já passou de 1 hora.
Mas, gente, eu adoro trabalhar esse momento, porque sempre quando eu abro uma live, eu sei que vocês, né, colocam muitas perguntas e às vezes eu fico assim triste de não conseguir encontrar, né, todas as respostas para dar para vocês. Então aqui eu tentei responder o máximo de perguntas para vocês. É, e aí nós precisamos encerrar. Eu sei que tem várias perguntas. Ó, eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu sempre coloco caixinhas de perguntas lá no Story e eu vou respondendo, né? Sempre que possível, eu sempre busco responder todas. Vou falar que eu respondi todas ainda não, porque eu não consegui responder. Mas eu venho respondendo cada uma delas, né, das respostas. Então, vai lá na caixinha de pergunta, quem não teve sua pergunta respondida, e aí eu vou gravando stories aí pra vocês, respondendo as dúvidas de vocês. Combinado? Olha só, gente, que legal. Esse Instagram aqui, Faster Cap, é a Cláudia lá do Peru. Eu conheci a Cláudia, assim como eu conheci vocês aqui, Sistema Pedagógico CMA, e muitos de vocês, Glauce, grande maioria a gente conheceu por aqui. E a gente vai estreitando as relações. A Cláudia tá lá no Peru, é uma brasileira, trabalha no Peru. E ela conta os desafios dela lá, né, Cláudia? E ela tá falando, fico muito feliz, gente, de saber o quanto que vocês são ajudados com a abertura de uma live aqui de 1 hora, o quanto traz aí de mudança para vocês aí na prática. Isso me deixa muito feliz, é a sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Fico muito feliz. E não tô alcançando só aqui o Brasil, mas olha só que legal, estamos chegando lá no Peru. E eu tenho certeza que tem outros países aí que assistem a gente e também são ajudados. Bom, gente, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu quero agradecer a presença, dizer para vocês, olha, a gente tem ainda muita coisa, tem muito conteúdo gratuito no feed do Instagram, tem muita coisa. Eu sempre busco trazer mais. Eu sempre busco pensar assim, o que mais eu posso oferecer para vocês. Por exemplo, quando eu fiz o planner, eu pensei, seria legal se tivesse também uma videoaula, porque eu podia só vender um material para vocês, entregar e falar, se vira aí, né? Já coloquei tudo no documento, é só ler, mas eu decidi gravar videoaulas e virou assim, uma aula, porque são vídeos curtinhos, direto ao ponto, explicando passo a passo para a construção do PDI de vocês. Se eu não me engano, foram quase 10 aulas. Já me perdi aqui na quantidade, mas tem lá videoaulas para ensinar vocês. Vocês podem consultar durante o ano todo essa aula, que ela fica disponível por 1 ano aí para vocês. E mais o PDI com os modelos, com a estrutura, tudo certinho para vocês fazerem avaliação diagnóstica e por aí vai. E pra gente encerrar, eu quero convidar vocês, quem quiser fazer parte da comunidade, né? Me chama depois pra gente conversar, Glauce, né? Que participou, e outras pessoas que me pediram aí, me chama lá no direct que eu respondo. E aí eu quero deixar aqui um convite para vocês, inclusive, que é o que a Glaucia está falando. Ela fez o curso de adaptação com a Ana Paula e é excelente. Gente, esse curso, ele tá com uma promoção. Eu ia fazer a promoção só de carnaval, mas eu sempre estendo, porque eu acho que é bom alcançar mais pessoas, mais educadores. Ele tá com R$100 de desconto. É extremamente acessível, um curso extremamente acessível. Todo o material que vocês vão ver aqui, gente, não tem enrolação. Eu não vou ficar enrolando vocês, eu sempre vou direto ao ponto. E esse curso, ele foi gravado ao vivo, mas ele foi tão bom, alcançou tantas pessoas, que eu decidi fazer essa promoção de carnaval. E agora ele está disponível, né, com R$100 de desconto. Então, quem quiser adquirir esse curso que a Glaucia acabou de falar, tá lá com esse desconto para vocês. Se vocês não localizarem aí no feed do Instagram, me manda um direct que eu envio para vocês o link. Quero agradecer muito a presença de vocês. Eu tenho certeza, gente, é um curso que vai ajudar. Por quê?
ele vai direto ao ponto. Eu não fico fazendo rodeios. Eu vou mostrar coisas simples, práticas e que você tem em mãos. Não é nada mirabolante que vai demandar tempo de vocês, material para comprar, para adquirir, nada disso. Vocês vão usar aquilo que vocês têm em mãos. Então, é um curso super prático para ajudar vocês aí. A Glaucia está falando que fez e ajudou ela, então a gente já tem um depoimento aí. Gente, então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente se encontra aí na próxima semana. A gente tem bate-papo com o especialista. Bate-papo com o especialista é um momento que eu trago pessoas de outras áreas para interagir aqui comigo e com vocês, para a gente aprender mais sobre outras áreas do conhecimento e crescer e ir mais além no nosso aprendizado como educador. Então, essa live vai ficar gravada. Quem quiser assistir de novo depois, é só acessar o Instagram Inclusão na Prática. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.